Graça e paz, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Nessa manhã de domingo, findando o mês de agosto, é um prazer estarmos aqui para a gente celebrar a bondade de Deus e também saciar a nossa fome, a nossa sede de conhecer a palavra de Deus. Nesses últimos domingos, nós estamos trabalhando com um dos nossos materiais de discipulado, que é essa revistinha Nova Vida, Leite e Mel. São aulas de aconselhamento cristão, especialmente direcionado para novos convertidos. A ideia básica é que, quando a pessoa toma a decisão de receber a Cristo como Senhor e Salvador, nas primeiras 72 horas, preferencialmente nas primeiras 24, ela seja visitada por um discipulador, por um conselheiro, que vai acompanhá-la no início da sua vida cristã e começar esse material. Hoje nós já vamos fazer a aula de aconselhamento número 4. Então, a ideia, nesse caso aqui, a pessoa já estaria com um mês, aproximadamente, da decisão que ele tomou. Então, esse conteúdo que ele vem aprendendo é básico para o seu crescimento e para ele se fundamentar na sua experiência com Cristo. E vai dar uma qualidade muito boa na sua vida cristã e na qualidade da membresia da igreja. Isso é discipulado, é envolvimento pessoal com o crescimento dos novos. E hoje nós vamos falar sobre poder espiritual para a vida. De uma certa forma, todas as lições desse material, a gente enfatiza a importância de ser cheio do Espírito Santo, de depender do Espírito Santo, porque não se pode viver a vida cristã de maneira vitoriosa, de maneira plena, sem ser cheio do Espírito Santo, sem ser controlado pelo Espírito Santo. Toda a nossa vida e todo o nosso ministério depende dessa ajuda. E quanto mais cedo o novo convertido aprender isso, melhor. Então, não é apenas saber na cabeça, mas também na prática. E nós vamos dando esses passos para que ele possa conseguir. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos diante de Ti, para estudar a Tua palavra, e estamos treinando os Teus servos, Teus filhos, para que eles possam discipular e ajudar os novos convertidos a se firmarem na fé, apropriarem das promessas e da verdadeira vida que o Senhor tem para eles. Nós agradecemos a sabedoria, a unção e a graça que o Senhor concede quando nos envolvemos em ajudar as outras pessoas. E por isso, Senhor Deus, pedimos a Tua bênção e o Teu favor para esta aula e para esse tempo juntos, em nome do Senhor Jesus. Amém. A primeira coisa que a gente faz em cada aula de aconselhamento, repetindo o que eu tenho falado nos últimos domingos, nesse material, eu estou fazendo aqui uma simulação de como a gente faria isso com um novo convertido. Na verdade, eu estou treinando cristãos, que são alunos de escola dominical, para eles fazerem isso com novos convertidos. Então, entenda que eu estou te treinando. Você está aprendendo aqui para fazer isso. E quanto mais cedo você praticar essas lições com alguém, melhor vai fixar esses conceitos na sua vida e na sua experiência. Então, nessas aulas de aconselhamento, nessas 10 aulas, a primeira coisa que a gente faz é começar com uma revisão. Inclusive, na primeira visita, a gente revisa com ele o plano de salvação, vê se ele entendeu o que é aceitar Jesus, o que é se converter, se de fato ele se converteu, se ele entendeu o que aconteceu com ele. E daí, então, a gente parte para definir a matéria do dia. Então, e cada uma dessas aulas tem um objetivo, ou mais de um objetivo. Nessa lição de hoje, poder espiritual para a vida, os objetivos são 4. Ensinar as promessas de Deus relativas à vida abundante. Provavelmente ele já viu, ou até mesmo você já falou para ele, que Jesus veio para dar vida e vida com abundante. O que quer dizer isso? Quais são as promessas de Deus relativas à vida abundante? Segundo, mostrar o papel do Espírito Santo na vida cristã.
Papel do Espírito Santo na nossa experiência cristã. Terceiro objetivo, explicar o significado da plenitude do Espírito Santo, ou batismo com o Espírito Santo. As duas palavras são intercambiáveis, significam a mesma coisa. Tanto ser pleno, quanto ser batizado e ser cheio do Espírito Santo, está valendo para nós. E 4, mostrar os requisitos para se ter poder espiritual. Dependendo do grupo que você frequenta, ou que você tem familiaridade, eles falam muito em poder, buscar poder, ter poder, a igreja com poder, mas o que é poder? O que isso realmente significa? E às vezes você pode estar comprando gato por lebre. Estão falando demais de poder, mas eles nem sabem o que é e nem para quê. A revisão no material de hoje, no dia de hoje, nós vamos olhar aquela caderneta de anotações de devocional que nós recomendamos na primeira aula, né, que tem uma data para ele fazer as anotações, né, agenda de oração lá no final, né, e todos os dias ele fazia um devocional. Começamos com o Evangelho de João. João tem 21 capítulos, então como estamos na 4ª semana, então provavelmente ele já terminou, se ele foi fielmente fazendo os devocionais a cada dia. Se por acaso não deu para terminar, ele está terminando. É o que se espera. Se ele nem começou ou está indo muito devagar, você precisa trabalhar isso com ele, ver quais as dificuldades ele está enfrentando, né? Então, dê uma olhada na caderneta de devocionais, né? Verificar se ele tem sido fiel, né? E pedir que ele conte algumas coisas que ele aprendeu na semana anterior, né? Eu estou fazendo quase que esse tipo de material, só que mais informal, com uma pessoa amiga que eu conheço há muitos anos, e ela sempre estava pedindo oração, está fraca, tá, aí eu falei, eu vou pegar essa pessoa de jeito. Aí um dia fechei o tempo com ela e fiz uma série de perguntas sobre devocional, e eu descobri que ela não fazia nada, não tinha essas experiências. Então eu marquei com ela, já passei para ela o Evangelho de João, e todos os dias, pelo Zap, eu cobro. Quero ver a tarefa. Você tem que escrever no caderno e ela fotografa e me manda. Quando atrasa, da tarde ou à noite, eu já mando. Cadê a tarefa? Eu determinei uma música de louvor e adoração para ela ouvir a semana inteira, várias vezes no dia. E eu pergunto, o que está acontecendo? O que está produzindo? Estamos na 2ª semana. Tem sido muito bom, né? Pelo menos ela começou a se firmar num compromisso diário de ter um tempo para Deus e para a palavra de Deus. Então, tem pessoas que tudo que ele precisa é de alguém que cobre dele uma responsabilidade. Ele simplesmente saber que ele tem que fazer devocional, ele não vai fazer. Ou ele simplesmente saber que ele tem que ler a Bíblia, ele não vai ler Bíblia. Mas ele tendo um prestador de conta que vai cobrar, você já leu hoje o texto de hoje, você tirou as promessas, você fez o que tinha que fazer, eu quero ver. E se ele furar umas 2 vezes, ele já vai ficar com vergonha de saber que você vai pedir de novo, e ele vai ficar mais apertado ainda se ele descobrir que você não vai desistir. Ele não pode te vencer pelo cansaço. Então, é muito importante essa prestação de contas, né? Então, examine a caderneta todas as semanas. Se ele estiver fazendo certinho, se ele estiver dando 10 para ele toda semana, continue, porque de repente ele já acha que já vai ter a confiança sua e uma hora ele furar, você não vai perceber. Então, não faça isso, não dê essa oportunidade, né? Então, primeira coisa é a revisão da caderneta. Segundo, recordar a importância de se orar diariamente, né? Para um novo convertido, vocês têm que lembrar que orar não é hábito, ele não tem prática, né? Então, agora que nós estamos fazendo isso com ele, a gente tem que fazer, né? Uma coisa acontecendo todos os dias, no mesmo horário, só depois de 6 semanas se torna hábito. Nós aqui estamos com 4, então ele não tem hábito ainda de orar. Então, você tem que estar confirmando isso, né? Orar diariamente, perguntar, né, como é que está a lista dele, se ele já iniciou a lista de oração, de pedidos de oração por outras pessoas, intercessão pela igreja. Dê a ele alguns motivos para ele orar, né? Compartilhe alguma coisa sua, que leva ele também a se envolver em oração. Terceiro,
Se ele tiver com problemas quanto à certeza de salvação, por exemplo, que foi a primeira conversa que nós tivemos, rever essa questão usando, por exemplo, a lição 1, tem um diagrama, cada lição dessas, né, tem um diagrama, e eu, por exemplo, quando eu faço essa lição, eu trabalho com o aluno, né, a pessoa o tempo todo só usando o diagrama. Eu nem levo algo escrito, eu estudo ele em casa e eu só levo o diagrama. Então, lá tem um diagrama sobre a certeza de salvação, então, repassa com ele e vê, e essa dúvida tem que sair o quanto antes, né? E uma quarta etapa da revisão é responder quaisquer dúvida que ele tenha sobre as lições que ele já passou ou ele está tendo, né? Ou, de repente, às vezes a pessoa é muito curiosa e já quer saber determinado assunto que está lá mais para frente. Então, não responda agora, deixa que vai ter a hora certa, porque elas estão numa sequência necessária para ele. Muito bem. A lição, propriamente, nós vamos entrar agora, poder espiritual para a vida. É muito importante que o novo convertido conheça a fonte de poder que se acha ao seu dispor na vida cristã. E esse potencial está no Espírito Santo. Por isso que nós estamos falando de poder espiritual. A pessoa precisa ser cheia do Espírito Santo. As verdades acerca da plenitude ou do batismo com o Espírito Santo são de grande valor para se ter uma vida cristã verdadeiramente abençoada, plena, né, cheia de alegria e de satisfação. Uma boa compreensão dessas verdades, né, bem no início da carreira cristã, deve evitar muitos erros e frustrações pelo caminho, né, vida afora. É importante o quanto antes ele aprender, menos tempo ele vai perder com outras coisas e ser cheio já logo, né? Muito bem. A lição de hoje trata dessa verdade, ser cheio do Espírito Santo, desfrutar do poder que o Espírito Santo tem. E ela está dividida em 3 pontos, né, que vai ajudar a fixar a lição. Se você está com ele com o diagrama, a gente tem 3 gráficos aí. Um círculo que parece uma pizza, né, com 3 objetivos, 3 fatias de cada lado, né, são 6 fatias divididas em 2 assuntos. De um lado as promessas, do outro o significado, e essa pizza inteira, então, é o que é ser cheio do Espírito Santo, né? E depois nós temos as condições para a pessoa ser cheia do Espírito Santo. E depois tem um terceiro gráfico, que é como fazer para se manter cheio, né? Porque ser pleno, batizado com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, não é uma coisa tão complicada. Mas a vida cristã é um processo que leva a vida inteira. Então, se manter cheio é, na verdade, o grande segredo. Então, vamos falar sobre as promessas, né, de poder espiritual, e a fonte desse poder. Nós vamos aprender a encher-nos do Espírito, ensiná-lo a ser cheio do Espírito Santo, né, e ser dirigido e capacitado para a vida. O segredo da vida espiritual e do sucesso cristão é ser cheio, estar cheio do Espírito Santo. A primeira coisa, em termos de ser cheio do Espírito Santo, que é uma das promessas de Deus para se ser cheio do Espírito Santo, é a vida abundante. Abundante quer dizer bastante, com fartura. E quando Jesus falou vida abundante, ele está falando mais do que uma vida recheada de coisas boas. Ele está falando da natureza desse estilo de vida, né? E a vida que ele nos dá é uma vida que só Deus tem. É zoe e não bio. Nós já estudamos isso aqui em outros materiais, né? Então, vida abundante. Somente quando isso se torna realidade na vida do cristão, é que muitas das promessas da palavra de Deus se tornam concretas para ele. Se ele não entrar nessa bênção de viver abundantemente as promessas de Deus, ele vai ficar como se ele estivesse numa vitrine. Está vendo tanta coisa bonita e gostosa do outro lado, mas tem algo transparente
né, mas totalmente limitador. Ele vê, ele pode até sentir o cheiro, sentir o gosto, mas não pode tocar, não pode provar. Então precisa, né, de plenitude, precisa ser cheio do Espírito Santo. Jesus prometeu uma vida abundante e plena, né, cheia, completa aos seus seguidores. Lá em João 10:10, ele fala, o ladrão vem para roubar, matar, destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vida, né, não só eterna, no sentido de cumprida, que não acaba mais, mas a qualidade dessa vida é excelente. Então, vida abundante é uma promessa de Cristo e é por essa promessa que você começa a viver plenamente as bênçãos de Deus. A outra coisa tem a ver com frutificação, né? Produção de frutos. Essa vida abundante, ela é caracterizada pela eficiência no serviço cristão, como pela plenitude. Tanto você é eficiente, como você vai se tornando pleno, né, do poder de Deus na sua vida. Essa plenitude é demonstrada pelas características do fruto do Espírito. Claro que está muito cedo para ele entender tudo sobre frutos do Espírito e coisa e tal, mas nesse nível básico ele pode entender. Vamos imaginar aqui uma planta, uma laranjeira, uma parreira. Você planta ela, ela está bonita, folhas verdinhas, está crescendo bem, de repente começa a aparecer as primeiras flores, e é claro, isso dá muita satisfação. Mas de repente as flores caem tudo e pronto, volta tudo para a estaca zero. O ano que vem, a mesma coisa, todos os anos, né, ela está bonita, folhas verdes, se carrega de flor, né, e de repente o vento começa a bater e elas começam a cair, e você nunca viu um fruto sequer. A não ser a sombra e a companhia dessa árvore, ela não tem grande significado, porque o que você esperava dela era fruto, né? Então, um cristão está todo dia na igreja, está todos os cultos, está ali presente, não falta nenhum, mas não acontece nada na vida dele, só o fato dele estar na igreja não é tudo. Alguma coisa está errada, ele tem que estar crescendo, tem que estar aparecendo resultados dessa experiência dele com Cristo, e isso nós chamamos de frutificação. Então, ele está crescendo, está aparecendo resultados, né, na vida dele. Alguns versos podem nos ajudar, né, ilustrando isso. Por exemplo, João 15:16, Jesus falou para os seus discípulos, vocês não me escolheram, eu os escolhi e os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Então, não foram vocês que me escolheram. Quando vocês entregaram sua vida, não foi iniciativa de vocês, foi iniciativa minha, divina. O Espírito Santo já estava trabalhando na sua vida quando você percebeu. E uma das razões que ele veio para a sua vida é para você produzir fruto, e fruto que permaneça, né? Então, não é só permanecer indo na igreja, ou permanecer indo aos cultos, mas é permanecer na fé. E essa fé vai produzindo resultados. As coisas vão mudando, vão modificando para melhor a cada dia. Também Gálatas 5:22 e 23, né, o apóstolo São Paulo escreve ali, mas o Espírito produz esse fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. De cada 11 em cada 10 pessoas que se convertem a Cristo, normalmente a vida dele é um caos antes de conhecer a Cristo. Os frutos da vida dele nem pode ser chamado de fruto, é mais obras, né? A pessoa é impaciente, está estressado, as coisas estão dando tudo errado, ele está sempre nervoso, está sempre agitado. E aí que ele recebe a Cristo e a paz de Deus vem para a vida dele, o Espírito Santo passa a morar nele, e isso deve produzir algum efeito, alguma mudança. Então, esses frutos aqui, né, a própria Bíblia chama de frutos do Espírito, e eles acontecem pela presença do Espírito Santo na vida da pessoa, né? E aqui, Paulo diz aos Gálatas 5:22 e 23, que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz,
paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não há lei nenhuma contra essas coisas. Então, isso está acontecendo na vida desse novo convertido. Ele está mais amável, mais paciente, mais longânimo, mais justo, se controlando, né? Ok. Se não está, vamos começar a trabalhar essas evidências, porque o Espírito Santo habita nele para produzir isso. Então, já vimos que as promessas de Deus em relação a ser cheio do Espírito Santo tem a ver com vida abundante, tem a ver com frutificação. E também tem a ver com o testemunho. Testemunho. O que é que nós queremos dizer com testemunho? O Espírito Santo é a fonte de energia espiritual que nos capacita a viver de maneira abundante, de maneira plena. Somente quando somos cheios do Espírito Santo de Deus é que temos capacidade de levar uma vida de bom exemplo, que os cristãos usam muito a palavra testemunho, dar um bom exemplo, dar um bom testemunho, né? Nós testemunhamos de Cristo, né, vivendo como cristãos, vivendo como Cristo gostaria, e ao mesmo tempo também testemunhamos, falamos do Evangelho, falamos da transformação que o Evangelho produziu na nossa vida, que ter entregado a vida para Cristo produziu resultados. Isso também é testemunho, né? Então, em cada lugar, em cada situação, né, nós vamos crescendo na liberdade e na ousadia de dar testemunho da pessoa de Cristo. Atos 1:8 é um dos versículos mais conhecidos, né, entre os cristãos, especialmente os renovados, lá nos momentos finais, quando Jesus estava voltando para o céu, e iria se separar dos discípulos, ele disse para eles: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra, até os confins da terra, como diz uma versão da Bíblia. Então, vocês receberão poder. Essa palavra poder aqui, no original grego, é a mesma que traduzida em português da dinamite, né? Tem esse mesmo sentido de poder. É um poder explosivo, um poder de fazer coisas extraordinárias, né? Imagina a gente querer sair de um lugar que estivermos trancado, como uma caverna, ou um cômodo, por exemplo, né, que tem uma porta de aço e trancou e a chave sumiu ou quebrou. Você vai ter que romper uma parede dessa com ferramentas pequenas. Imagina que você só tem lá uma colher ou um garfo, e você vai ter que cavar a parede com uma colher ou com um garfo, até fazer uma passagem para você sair do outro lado. Quanto tempo você vai gastar? Você vai machucar as mãos, vai sangrar, vai ferir, vai dar muito trabalho para sair. Agora, imagina se você tivesse uma banana de dinamite e um fósforo. É questão de segundos. Então, a diferença entre ter poder e não ter poder é grande, né? Aquilo que seria feito com muito trabalho, com muito sofrimento, né? Então, pregar o Evangelho sem o poder do Espírito Santo, só tentando convencer na lábia e no raciocínio que a pessoa deve render a sua vida a Cristo, é muito difícil. Mas quando se fala cheio do Espírito Santo, os resultados são muito bons, né? Muito bem, o outro lado da pizza é o que significa ser cheio do Espírito Santo, né? O que significa ser cheio do Espírito Santo? A primeira coisa que produz esse significado de ser cheio do Espírito Santo é Cristo em nós, Cristo vivendo em nós. Jesus Cristo vive em nós e por nosso intermédio ele chega até as outras pessoas, pelo poder do Espírito Santo. Ele vive em nós e através da nossa vida cheia do Espírito Santo, ele é comunicado às outras pessoas. Ser cheio do Espírito, na realidade, significa ser cheio de Cristo, né? Ser cheio do Espírito é ser cheio de Cristo e permanecer nele, permanecer em Cristo. Foi isso que Paulo quis ensinar quando disse, por exemplo, em Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E, portanto, vivo nesse corpo terreno,
corpo físico, né? Pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, Paulo disse que ele nem mais vivia, nem era mais ele, era Cristo. Ele era cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, de maneira que era mais Cristo do que ele. As decisões, o trabalho, os efeitos da vida dele, era mais da vida de Cristo e do Espírito Santo na vida dele do que ele mesmo, né? Ele permitia que Deus agisse por meio da sua vida. E uma segunda coisa, né, além de Cristo em nós, é sermos controlados pelo Espírito Santo. Né? Controlado, o sentido da palavra é essa mesmo. No texto de Efésios 5,18, Paulo descreve o significado de ser cheio e controlado pelo Espírito Santo. Essa passagem nos oferece muitos esclarecimentos sobre essa verdade importante. Lá ele disse para os irmãos da cidade de Éfeso: não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo. Na versão mais comum fala: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aqui Paulo faz comparação entre encher-se do Espírito Santo e encher de pileque, tomar uns goró e ficar bebum, né? Dois tipos de controle: ou você é controlado pelo álcool, controlado pela bebida, ou você é controlado pelo Espírito Santo. No versículo ele falou: não faça isso, mas faça isso. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, ao invés de ser bêbado, ao invés de beber bebidas alcoólicas, você deve ser cheio do Espírito Santo, porque os dois têm o poder e a possibilidade de controlar a nossa vida. Então, isso demonstra que a plenitude do Espírito envolve basicamente a direção da nossa vida. A questão é quem ou o que dirige a sua vida. Quem ou o que dirige a minha vida, né? Uma pessoa embriagada, ela é dirigida pelo álcool que circula no seu sangue, né? A maioria de nós temos alguma experiência de ver, pelo menos, os resultados da bebida na vida de alguém. Às vezes uma pessoa maravilhosa, calma, boa pessoa, ela bebe uns goró, fica insuportável, briguenta, ou valente, ou alegre demais, né? Tem uns que distribuem dinheiro, fica generoso, né? E a criançada, os filhos, então, aproveita, porque a única chance de arrancar uns trocadinhos é quando a pessoa está naquela situação. Ou outros ficam encrenqueiros, né? E aí por diante. Ela perde o controle sobre a sua própria vida, e ela passa a ter ações dominadas pelo efeito do álcool, né? Então, ela não tem mais um comportamento normal dirigido por ela mesma. Ela bebeu, o álcool assumiu o controle, ela faz coisas que ela naturalmente por si não faria. Também a pessoa cheia do Espírito Santo, ela é dirigida por Cristo, né? É dirigida pelo Espírito Santo. E também ela não se comporta mais normalmente, porque não é ela que está no controle da vida. No caso do álcool, o controle é negativo, é destrutivo. Mas no caso do Espírito Santo, de Jesus no controle da nossa vida, o resultado é positivo, é altamente construtivo, é edificante, né? Mas nos dois casos, a pessoa não tem o controle da vida. Ou o álcool, ou Jesus, né? Ou o Espírito Santo está no controle. Em ambos os casos, a pessoa não dirige a si próprio, né? Essa é uma grande questão e uma importante questão da vida aqui, de ser cheio do Espírito Santo. Muito bem. A outra questão, a outra fatia da pizza aí, né? Além de Cristo viver em nós e além de ser controlado ou dirigido pelo Espírito, tem também a questão de controle e não maturidade. O que eu quero dizer com isso agora? Que ser cheio do Espírito Santo não é uma questão de maturidade, mas sim de direção de vida. Ou seja, não importa quanto tempo você tem de convertido, quanto tempo você está seguindo a Jesus, há quanto tempo você está sendo discipulado, não importa quanto tempo de igreja você tem,
A plenitude do Espírito Santo é uma questão de você permitir o Espírito Santo dirigir a sua vida. Você pode ter aceitado Jesus domingo passado e hoje, próximo domingo, ainda não fez 8 dias, vai completar 8 dias, hoje à noite, você já ser cheio do Espírito Santo, já ter os dons espirituais, você já estar testemunhando do que Cristo fez na sua vida, frutos da transformação já é evidente para todo mundo. Então, é uma questão de quem controla e não de quanto tempo, né? É evidente que o tempo de vida cristã, de leitura da Bíblia, de oração, de devocional, de comunhão com os cristãos, isso produz uma transformação maravilhosa na vida, e isso é esperado. Mas, em relação ao Espírito Santo, é uma questão de passar o controle para ele, passar a direção para ele, né? Eu costumo ilustrar isso com uma pessoa que não sabe dirigir, vamos pelo menos dizer, ele não sabe dirigir bem, é muito barbeiro, e muito desatento, e o carro dele vive todo amassado. E, de repente, ele resolve dar carona para um profissional, né? Vamos supor, o Lewis Hamilton, né? O Lewis Hamilton pega uma carona com ele. Você não acha melhor a possibilidade dele chegar no destino se ele deixar o Hamilton dirigir o carro dele? Ele pode confiar plenamente que o cara é bom de direção, né? Então, ele na direção é um perigo, mas se ele passar a direção para o outro, vai ficar seguro para todo mundo, né? Então, quem dirige a nossa vida? Eu, no volante, eu vou bater muitas vezes, né? E foi isso que nos levou a entregar nossa vida para Jesus. Nossos resultados eram muito ruins. Fracassos, derrota, né? Estrago em todos os lados, prejuízos, frustração, né? Doenças, muito problema. Agora a gente tem Jesus no banco do carona e a gente sabe que ele é especialista, a gente tem o Espírito Santo habitando em nós, e a gente continua no controle, e barbeirando, batendo, riscando, sendo que a gente pode passar para quem realmente, né, pode dirigir e a gente descansar. Então, passa o volante, né, vai para o banco do carona, bota o cinto de segurança, né, reclina o banco e pode até tirar um cochilo. Deixa Deus dirigir a sua vida, que vai ser uma bênção, né? Um cristão maduro deve ser cheio do Espírito Santo, mas existem outros elementos que concorrem, né, para a sua maturidade. O cristão espiritual é aquele que permite que Cristo dirija a sua vida. Ele pode encontrar-se em qualquer nível de crescimento espiritual e ser cheio do Espírito Santo. A maturidade vem com o decorrer do tempo. Todo mundo, com o passar do tempo, né, vai ficar maduro. E pelo fato de termos a vida controlada por Cristo, isso vai ajudar nesse processo de maturidade. É assim que o enchimento do Espírito Santo se acha em relação ao nosso crescimento e maturidade espiritual, né? O tempo vai passar para todos nós, e isso por si só deve produzir maturidade. Mas se deixarmos o Espírito Santo controlar, os resultados vão ser bem melhores, né, com menos tempo. Muito bem. E como nós podemos estar sempre cheios do Espírito Santo? É a questão das condições, né? Quais as condições que nós precisamos manter para continuarmos cheios do Espírito Santo? Existem certas condições que nós precisamos satisfazer para que sejamos cheios do Espírito Santo. É preciso, né, que estejamos sempre preenchendo essas condições. Não é feito uma vez só e nem de uma vez por todas, mas é um processo de continuidade, né? A plenitude espiritual não decorre de uma só vez, mas é uma vez e sempre. Mas é sim um processo contínuo. Todos os dias precisamos nos encher, nos abastecer para continuarmos cheios. É bom que salientemos também para esse novo convertido que estas coisas para ele, né, devem ser levadas bem a sério. Para ser cheio do Espírito Santo, não é tanto pedir, porque a gente pede pela fé e recebe imediatamente o que pede, mas satisfazer as condições impostas pelo Senhor.
Então, para receber a plenitude do Espírito Santo, basta fazer uma oração pedindo para receber. Mas depois que eu recebo, eu preciso satisfazer as condições para aquilo, né, continuar acontecendo na minha vida. E entre essas condições, que são 4 pelo menos, né, são 4 condições, a primeira delas é desejar. Desejar. É preciso que a pessoa deseje realmente que Deus assuma o controle da sua vida. Ninguém vai ser cheio do Espírito Santo, Deus não vai encher ninguém do Espírito Santo se a pessoa não quer, se ela não deseja, né? Então, o primeiro requisito, ele tem que desejar, ele tem que querer ser cheio do Espírito Santo e que Deus controle, dirija a sua vida. Ela precisa querer muito esse poder para viver vitoriosamente, né? Todo o seu ser, sua mente, suas emoções e a sua vontade deve ser rendida, deve ser entregue, deve passar para o controle de Cristo. Mateus 5:6, né, foi uma expressão que Jesus usou ali no Sermão da Montanha, nas chamadas bem-aventuranças. Bem-aventurado ou felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Quem tem fome e sede de justiça será saciado. Alguém querer que você coma, se você está satisfeito, é muito difícil, a não ser que você seja gula, né? Ou alguém querer te dar um copão de água geladinha, se você já tomou bastante, você não tem nenhum apetite. Mas se você tiver faminto e sedento, é melhor ele nem te oferecer, não. Basta ele acenar com o olho que você já parte para cima, né? Então, desejar ser cheio do Espírito Santo é importante nisso, né? Muito bem. Segunda condição para ser cheio do Espírito Santo e se manter, né, é entregar a direção de nossa vida a Cristo. Além de desejar, você tem que entregar. Imagina a ilustração que eu falei de passar a direção para o piloto que está ao lado. Não é só você estar dirigindo e batendo e riscando o carro e desejar que a pessoa dirigisse no seu lugar. Você tem que passar para ele. Você falar, você quer dirigir? É uma coisa, mas você sair do volante é outra. Não dá para os dois sentar no banco do motorista. Então, não é só desejar. Tem que entregar a direção para a pessoa. Muito bem. O cristão precisa tomar a decisão de largar as rédeas da sua vida. Se não o fizer, de nada adiantarão o seu desejo e as petições para que Deus o encha. Ele vai ficar orando a vida toda. Deus me enche com o Espírito Santo, Deus me enche com o Espírito Santo, Deus quer ser cheio do Espírito Santo. Mas se ele continua sentado no lugar que é devido a Deus, não vai acontecer. Ele tem que deixar Cristo controlar a sua vida a fim de ser cheio do Espírito Santo. Lembremos, né, a atitude de Paulo que ele expressou lá em Gálatas 2:20. Eu estou crucificado com Cristo, logo não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, né? Não estou vivendo no controle da minha vida, é Cristo que está vivendo em mim. Portanto, irmãos, né, também em Romanos 12:1, ele usou a seguinte expressão: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Você, né, entregar o seu corpo, entregar a sua vida numa entrega para Deus assumir o controle dela, né? Eu sempre gosto de pensar nessa ilustração aqui, em relação àqueles sacrifícios que eram feitos no Velho Testamento, né? Tinha aquele altar grande, enorme, de bronze ou de cobre, e eles matavam os animais e colocavam ali em cima. Como o altar era bem grande, então, em épocas de festas especiais, se ofereciam muitos holocaustos, muitos sacrifícios. Então, eles iam empiando os animais no altar e, é claro, corria o risco de cair. Então, o altar tinha uns chifres que eles amarravam, então, as ofertas lá, e tacava fogo, e ia consumindo para não cair, não sair do altar.
Agora, o apóstolo São Paulo fala que a nossa oferta deve ser viva. Você já imaginou colocar um boi vivo em cima do altar lá e tacar fogo? Ele ia pinotear e ia dar um jeito de escapar de lá. Então imagina você no altar de Deus quando a chapa começa a esquentar. A sua ideia é desistir da consagração, desistir da entrega e assumir o controle de novo. Mas o nosso sacrifício agradável a Deus é um sacrifício vivo. Eu sei que é isso que Deus espera e eu vou deixar Ele fazer a obra completa. Me incomoda, não é o que eu quero, não é o que eu gosto, mas é o que Deus quer, então é o que eu quero. É isso que Paulo disse aí, ó. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entregue o seu corpo, não a pessoa é o espírito, né? Por causa de tudo o que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Muito bem, a terceira condição para ser cheio do Espírito Santo é uma vida obediente. É de extrema importância que caminhemos sempre em obediência à vontade de Deus, né? O cristão não tem outra opção senão obedecer os mandamentos de Deus, né? Meu professor de Velho Testamento no seminário falava que o ABC, né, do cristão é diferente da língua portuguesa, né? Em português começa por A, B, C, D, né, até chegar lá no final. E do cristão é obedecer. Então, o alfabeto cristão é por aí. Obedecer. O cristão não tem outra opção senão andar em obediência. Não podemos obedecer só quando é bom, só quando é vantajoso, só quando é condicional para nós. É uma escolha que fazemos de andar em obediência à vontade de Deus. Então, nossa condição pessoal ao senhorio de Cristo implica em entregarmos nossa vontade a Ele, para obedecer em tudo. Em tudo. Obediência pela metade não é obediência. Essa obediência é uma prova que damos de nossa salvação e do nosso amor por Ele. Obedecer só quando é fácil ou lucrativo, não tem graça, né? Os verbos seguintes, versículos seguintes, mostram essa disposição bíblica para as nossas vidas. 1 de João 2,3, e sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. E João 15,14, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Dois textos, e existem muitos na Bíblia, que mostram que a obediência está implícita, diretamente ligado, né, ao amor demonstrado a Cristo e à entrega. E a quarta condição é confissão. Confissão, né? Deus não enche um vaso impuro. Nós precisamos confessar os pecados, nos arrepender deles e tirá-los da nossa vida assim que descobrimos, né? E precisamos manter isso constantemente funcionando, né? O cristão deve aprender que, quando peca, precisa confessar o pecado e fazer os acertos necessários, né? Essa é uma prática que faz parte da vida diária do cristão. Foi assim que Deus determinou que fizéssemos com o pecado que porventura surgisse em nossa vida. 1 de João, lá nas cartas perto de Apocalipse, 1 de João 1,9, mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se, nessa condicional em português muda muita coisa. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Confessar não é simplesmente dizermos ao Senhor que estamos sentindo, né, por havermos pecado, mas implica também em nos arrependermos, né, abandonar o pecado e confiar em que Deus nos perdoou, né? Confessar pecado não é fazer uma lista dos erros que eu fiz. Eu posso fazer uma lista de tudo que eu fiz de errado ontem. Eu menti, eu trapaceei, eu peguei o que não devia, eu briguei com a mãe, eu chutei o cachorro, briguei com meu pai, bati no meu irmão.
Isso é uma lista de coisas erradas que eu fiz. Isso não é confissão de pecado. Você fazer uma lista, você nomear, dizer o que você fez de errado, isso não é confissão. Confissão é dizer a verdade que fizemos, mas com atitude de arrependimento e mudança. Senão é meramente dar informações. Tais elementos são essenciais, arrependimento e abandono. A palavra confessar significa concordar com Deus no que diz respeito aos nossos pecados. Deus considera aquilo errado, então eu também considero. Deus diz que aquilo não deve estar na minha vida, então eu também considero, e eu também concordo com ele, e a partir de agora não vai estar mais. São essas condições que precisamos satisfazer para sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Se preenchermos depois, com um simples ato de fé, rendemos a nossa vida a Cristo, pedindo-lhe que dirija, e confiamos que Ele passou a dirigi-la, e vamos continuar fazendo isso constantemente. Para permanecermos andando no Espírito, basta que procuremos satisfazer essas condições. Para continuarmos, permanecermos andando no Espírito, basta que procuremos satisfazer essas condições diariamente. Em outras aulas, nós examinaremos outros fatores que afetam o amadurecimento espiritual do cristão. A verdade básica a salientar neste ponto é a importância de rendermos o controle de nossa vida a Jesus. Precisamos estar conscientes disso. A tarefa de hoje, cada semana tem tarefa, a pessoa está começando na vida cristã e ele tem essas tarefinhas para ele ir colocando em prática o que ele vai aprendendo. A primeira tarefa é a gente conferir a leitura bíblica, se ele terminou a leitura bíblica, se ele terminou a leitura do livro que nós recomendamos. Então, nós podemos pedir para ele agora, por exemplo, começar a ler Filipenses. Depois de ler o Evangelho de João, e às vezes até 1 de João, uma boa recomendação é Filipenses. É uma carta muito preciosa, muito instrutiva, tem um conjunto muito bom dos ensinamentos cristãos e de mais fácil entendimento. Então, eu recomendo muito que o próximo livro, depois do Evangelho de João e depois de 1 de João, é Filipenses. Então, recomenda para ele e verifica se ele está lendo. E segunda tarefa é verificar a parte dos devocionais e das meditações pessoais do discipulado. Lembra que na lição 2, nós demos 7 perguntinhas para ele ir lendo a Bíblia e respondendo. Então, veja se ele está fazendo, não só fazendo, se está fazendo bem feito, se está melhorando as respostas a cada dia e se ele está crescendo nesse aprendizado. E você tem que forçar, no sentido de levá-lo a se envolver mesmo com o aprendizado. Se ele não aprender bem agora, e depois que você terminar o material, na verdade, ele só vai ganhar tempo para você se livrar do relacionamento, e ele nunca vai se envolver verdadeiramente com a prática devocional. E nós precisamos formar isso como valor na vida dele. E uma quarta tarefa nossa é conferir como está a integração dele na igreja, que foi a aula passada. Nós falamos da importância dele começar a frequentar e participar ativamente de uma igreja. Se ele escolheu ficar com a nossa, você tem estado com ele, vocês estão sentando junto lá no culto para você ir mostrando para ele, ajudando ele a abrir a Bíblia e passando as informações necessárias. Se ele escolheu ir em outra igreja que a família dele já frequenta, ou que é mais perto da casa dele, ou por alguma situação, você perguntou se ele está indo, como foi essa semana, como foi a participação dele. Então, é importante, e dependendo se ele foi para uma outra igreja, provavelmente daqui para frente essa pessoa vai assumir, alguém de lá vai assumir o discipulado. Ou vocês vão fazer até mais para frente, mas você tem que estar acompanhando isso. Amém? Então, essa foi a nossa quarta aula de aconselhamento, fala sobre ser cheio do Espírito Santo, o poder espiritual para a vida. Não dá para ser cristão sem ser cheio do Espírito Santo. Não dá para ser vencedor sem a plenitude do Espírito Santo. E não tem como ser cheio do Espírito Santo sem vida devocional, sem leitura da Bíblia, sem oração e sem confissão de pecados. Uma vida limpa diariamente.
Veja bem, a possibilidade de você nunca errar, de uma pessoa nunca mais pecar, não existe. Deus não espera isso. Ele espera que a gente cresça, que a gente amadureça, que a gente diminua os erros, os pecados, né? Mas sempre haverá a possibilidade da gente errar. Somos humanos, estamos num corpo humano, estamos num mundo infestado de mal, né? E ainda estamos em processo de crescimento. Então, nunca errar, isso não existe. Então, não espere esse tipo de perfeição, porque senão você depois vai ter que inventar nome para os pecados que você pratica, para mudar eles de nome, para você não dizer que é pecado. E isso é pior ainda. Vamos orar? Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado por nos ajudar a colocar esses valores em prática na vida dos nossos novos convertidos e também reafirmar isso na vida daqueles que já estão caminhando há mais tempo. Pedimos a sabedoria e a direção do Seu Espírito Santo para que eles possam produzir frutos verdadeiramente maravilhosos, frutos saborosos, frutos que dão gozo e alegria ao coração do Senhor. Obrigado por esse domingo, obrigado por esse tempo de aprendizado. Nós agradecemos em nome de Jesus. Deus te abençoe, tenha um bom domingo, um bom almoço. Não aglomere muito, né? Se você tem família muito grande, aumente o tamanho da mesa e o tamanho da distância. Ainda estamos em situação de risco, mas Deus abençoe e fique em paz. Há poder